Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e tivemos grandes novidades, muita notícia importante envolvendo busca por reforços e finalmente o potencial construtivo de São Januário vai ser vendido e a reforma pode começar em breve lá no nosso estádio. Vamos trazer essa informação muito importante, vamos falar aqui de reforço que o Vasco fez proposta, que o Vasco está tentando buscar, grande prioridade aí a zaga e também o Vasco encaminhando o acerto com o atacante. Muita coisa além disso pra gente falar, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí pra você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouco pra gente chegar a 223 mil inscritos. Se inscreve aí pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Muito obrigado a galera que tá sempre acompanhando o nosso canal, mesmo nessa fase horrorosa do Vasco. Muita gente abandona, ninguém quer mais saber de youtuber, ninguém quer saber mais de notícia do Vasco. E eu quero agradecer aqueles que continuam aqui todos os dias assistindo nossos vídeos. Muito obrigado aí, vocês são muito importantes aqui para o nosso canal. Bom, pessoal, finalmente aí tivemos uma novidade muito importante envolvendo o potencial construtivo do Vasco. Segundo as informações do GE.com, as informações apuradas pelo jornalista Bruno Murito e Rafael Zacco, o Vasco tem duas opções de compra assinadas para vender 100% do potencial construtivo de São Januário, com valores superiores a 500 milhões de reais. Ontem o Pedrinho deixou bem claro que já tinha um interessado em assinar e comprar o potencial construtivo de São Januário, já tinha sido uma ótima notícia. Com a parceria do Grupo Genial, o clube venderá cerca de 250 mil metros quadrados para a empresa e 30 mil metros quadrados para outra, totalizando 280 mil metros quadrados disponíveis. O preço por metro quadrado é estimado em R$2.000, segundo as informações. Uma notícia muito importante para nós vascaínos que esperamos há anos, há décadas, né, essa reforma, a tão sonhada reforma de São Januário, e aparentemente nesse ano deverá tudo ser resolvido. E o Vasco, quem sabe, a partir do ano que vem, iniciar as obras, ou quem sabe até mesmo imediatamente iniciar as obras lá em São Januário. Aí o Vasco vai ter que buscar uma nova casa, né, cara? Tem esse porém, né? Tem a vantagem de termos uma arena moderna, com maior capacidade para mais vascaínos, só que durante esse tempo o Vasco vai ficar sem São Januário, né? E sem São Januário a gente sabe muito bem que a situação do Vasco é complicante, né? Para não depender de São Januário, o Vasco teria que ter um time melhor. Isso não existe, né? E vamos ver o que essa diretoria vai fazer aí, onde vai ser a nova casa do Vasco, o que o Vasco vai buscar aí de parcerias, né, para jogar ao redor do Brasil, para lucrar também, né, vendendo mando de campo, porque isso claramente vai acontecer. Mas falando da parte boa, a reforma vai ser uma reforma belíssima, a gente espera que realmente aconteça, que o Vasco possa, enfim, ter uma arena super moderna e, claro, até lá tem um time bom, né? Porque não adianta ter um estádio bonitão e um monte de bagre vestindo a camisa do Vasco, né? A gente não quer isso, a gente quer ver um estádio bonito e um time bonito, né? Com certeza, um time ganhador de títulos. Comentem o que você espera dessa reforma de São Januário, se você acredita que vai acontecer. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. Negociado com o River Plate, o meio-campista Matias Galaz ainda vai render alguma quantia aí ao Vasco, jogador que não pertence mais ao clube, mas o Vasco receberá entre 180 e 300 mil euros na transferência do Galaza. Vale ressaltar que para a FIFA foi o Vasco que revelou o Galaza para o futebol e não o Olímpia do Paraguai. O jogador que passou pelo clube quando tinha 19 e 22 anos e o Vasco ficará aí com 5% dos valores da transação. O jogador foi vendido por 6 milhões de euros ao River Plate e o Vasco lucrando aí com um jogador que não foi aproveitado aqui, né? O Vasco não viu tanto potencial assim e claramente nas vezes que ele jogou, muitos jogos ele deixou muito a desejar, né? Por isso que ele saiu do clube. Comentem o que você acha, se o Galaza dava para ter sido aproveitado, se você acha que teria sido interessante o Vasco ter continuado com esse jogador. Bom, e tivemos finalmente novidades quanto a reforços. O Vasco teria avançado bastante na contratação do atacante Andrés Gomes. Já tem alguns dias que a gente está falando desse nome aqui no canal e já tem informações confirmadas aí pelo Globoesporte.com que o Vasco está perto de fechar a contratação desse atleta. Ainda não sabemos quais os moldes concretos da negociação, se será por empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra, ou se o Vasco vai adquirir os direitos do atleta, segundo foi trazido pelo jornalista Benê Casagrande, que trouxe informações que o Vasco estaria adquirindo os direitos do atleta, comprando o jogador, o que eu acho que não deverá acontecer. Pode ser que o Vasco pague alguma taxa ali pelo empréstimo do atleta e fique com a opção ou obrigação de compra ao término do seu contrato.
já que hoje não temos tanta grana assim para investir em reforço, e principalmente um jogador que não é certeza de nada, né? Não é certeza que ele vai chegar a ser titular, vai corresponder ao que se espera. O jogador de apenas 22 anos não se firmou lá no futebol europeu, teve uma boa passagem pela MLS, mas uma liga muito mais fraca, e com certeza aí não sabemos se esse jogador vai dar liga aqui no Vasco, né? Como outros jogadores que vieram contratados, e muitos deles estão lá escanteados e não resolvem jogos para o Vasco. Esperamos aí que o Vasco não faça loucuras por esse atleta, mas a negociação avançou bastante, está praticamente até certo ponto encaminhada, segundo algumas informações, só que ainda existe alguns interessados. Aqui no Brasil, o Fluminense seria um potencial interessado, também se fala lá no futebol espanhol, no Raio Vallecano e também no Mallorca. A gente não sabe se esse jogador já tem algum acordo apalavrado com o Vasco, só que o que a gente sabe é que a negociação está avançada para que ele seja contratado. Vamos aguardar aí, ver se vai ter um desfecho positivo. E o Andrés Gomes, um jogador de 22 anos, colombiano, vai ser reforço do Vasco aí. Vamos aguardar, ver se vai acontecer tudo bem aí para o nosso clube concretizar essa negociação. Eu claramente desconheço esse jogador, vi alguns vídeos ou outros, mas eu não gosto de analisar isso aí, porque o Lloyd Augusto é novo Cristiano Ronaldo quando você olha lá os melhores momentos dele, né? E na minha opinião, não vale a pena você avaliar um jogador por esses momentos, né? Você tem que assistir jogos, você tem que ver o desenvolvimento do jogador dentro do clube. É muita coisa que o scout tem a obrigação de fazer, não o torcedor, e sim o scout do Vasco. E esperamos que realmente esse jogador seja um bom atleta. O Admar Lopes está à frente nas negociações, gosta desse jogador e está tentando trazê-lo aí para o Vasco. Bom, e ontem tivemos novidades importantes envolvendo a busca por zagueiros, né? O Vasco segue aí monitorando o mercado, buscando contratações para a zaga, né? Dias atrás tivemos aí a especulação do nome do zagueiro Daniel Gonzalez, né? Um jogador que está atualmente na Universidade Católica do Chile, um jogador jovem que se encaixa no perfil procurado pela diretoria do Vasco e também aí pelo Admar Lopes, de querer melhorar aí a equipe do Vasco com jogadores mais jovens. Não sabemos a que ponto está essa negociação, mas ele ainda interessa ao Vasco, e tivemos outras informações quanto a outros nomes. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe com exclusividade essa informação, o Vasco tentou a contratação do zagueiro Nino, fez uma proposta oficial para contratar o jogador por 5 milhões de euros. De onde saiu esse dinheiro, não faço ideia. Porém, o Vasco fez essa proposta aí para contratar o zagueiro do Zenit. Porém, os russos só negociam o atleta por 8 milhões de euros, afastando totalmente o Vasco de fechar a contratação do jogador. Não sabemos se o Vasco vai tentar levar adiante, tentar convencer os russos de negociar esses valores. É bem difícil competir com o mercado russo, né? Os caras lá são muito fechados para negociações e além de ter uma grana danada, né, cara? Tem muito dinheiro, não tem como o Vasco competir com o mercado da Rússia. O outro nome seria o zagueiro Yerry Mina, que já não é a primeira vez que é especulado no Vasco. O jogador está atualmente no Cagliari da Itália. O Vasco tentou a contratação desse atleta, tem um interesse ainda nesse jogador, porém o negócio é considerado difícil. Naturalmente, o Vasco não deverá contratar esse atleta, a menos que ele talvez force uma saída, o que não deverá acontecer. E além desses dois nomes, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco possui outros nomes mapeados no setor defensivo, que hoje seria uma prioridade na contratação aí pela diretoria do Vasco. O Vasco, depois de ver as fracas atuações tanto de Lucas Freitas e principalmente do João Vitor, se viu obrigado, porque eles não pensavam assim, se viu obrigado a buscar um zagueiro aí no mercado, uma nova contratação para a defesa, né? E esses dois nomes surgiram, nomes que claramente não serão reforços do Vasco, mas esse tipo de informação mostra que o Vasco está a fim de tentar contratar algum jogador grande, né? Algum jogador que está na Europa, algum jogador interessante para reforçar a zaga e chegar e ser titular incontestável. Só que a parte financeira pesa sempre, né? O Vasco não conseguiu levar adiante a negociação com o Nino, devido aí não temos dinheiro. Por isso que o jogador está bem longe aí de São Januário, né? Claramente o Nino deve ser o pedido especial do Fernando Diniz, que trabalhou com ele e potencializou muito esse zagueiro lá no Fluminense. O Mina, na minha opinião, seria a melhor escolha, é um zagueiro mais experiente, um zagueiro com mais rodagem, jogou no Barcelona, jogou na Premier League, seleção da Colômbia, vai jogar a próxima Copa do Mundo, já jogou Copa do Mundo. Um jogador muito interessante, na minha opinião, com mais bagagem do que o Nino. Mas o Nino tem o aval do Fernando Diniz, claramente aí, um jogador de confiança do técnico. E talvez se o Vasco tentar negociar com o Zenit, aumentar um pouquinho mais a sua proposta, pode ser, quem sabe, exista algum tipo de negócio, o que eu acho difícil de acontecer, né? Mas é possível, tudo é possível no futebol, né? Deixem nos comentários qual dos dois seria interessante ir para o Vasco. Claramente, nomes estão bem longe aí do Vasco, mas quem sabe, né?
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.